Oi pessoal, eu sou Romene Carelli, eu vou ensinar vocês a fazer um arroz doce. Tô assim apegado com a festa junina, quer aprender? Vem comigo, fácil, rápido, vem. Quer aprender a fazer um arroz doce? Fácil. Arroz doce é um negócio assim que eu tenho umas paixões na vida, né? Aí vocês vão ficar me acompanhando, vou falar assim, mas essa menina eu vou te contar, né? Tudo ela fala que é apaixonada, eu sou mesmo, um monte de coisa. Gosto de comer, cozinheiro gosta de comer. Gosto de comer, gosto de fazer coisa boa. Mas o arroz doce, ela é uma coisa que aqui chegou no Brasil para nós e ela tá bastante arraigada com as questões de festas juninas. E a gente vê essa coisa em festas juninas, dependendo de Minas Gerais, né? Alguns lugares que são que tem mais frio. Tem gente que gosta de comer arroz doce quente, tem gente que gosta. Eu gosto dele gelado, confesso. Eu gosto dele gelado. Bota na geladeira, no dia seguinte, aquele arroz doce gelado com a canelinha por cima, adoro. Mas cada um come do jeito que prefere, né? E aí a gente fica pensando, de onde veio essa coisa do arroz doce, né? Eu sempre digo que a gente pode entender a cultura de um país, a história de um país, a gente vê situações começando, situações terminando, tratados de paz através da comida. E muitas das vezes as comidas, elas contam a história de um país, contam a história de um povo. E a gente, com essa conversa que a gente vem tendo aqui, que eu gosto desse bate-papo na cozinha, né? A gente tá vendo isso. Então vamos fazer um arroz doce, focado nas festas juninas, mas aí a gente também pode conversar um pouco sobre o arroz doce, né? Hoje em dia muita gente usa leite condensado para adoçar o arroz doce, mas a gente tá buscando fazer uma coisa simples e uma coisa como ela era feita originalmente, né? A questão do leite condensado, e a gente sabe que isso foi trazido aqui, é coisa brasileira, coisa nossa. Se a gente for pensar em todas as viagens, já falamos inclusive sobre o açúcar já foi dinheiro, né? Assim como o sal. Então eram coisas importantes e eram coisas que as pessoas tinham mais acesso. Vamos dizer assim, tinham mais acesso. Leite condensado, quer botar? Ok, mas não, vamos fazer o negócio como ele é. Ó, importante, porque como tem leite, a gente precisa de uma panela alta. Não precisa ser uma panela desse tamanho, mas a gente precisa de uma panela alta porque tem leite. E de alguma maneira, o leite ele vai subir, ele vai ferver um pouco. A gente vai estar tomando conta disso, mas a gente precisa de uma panela um pouquinho alta. Tá? A gente tem arroz, a receita vai estar, a receita não, os ingredientes vão estar aí descritos no vídeo e você vai aprender comigo aqui agora, tá? Arroz, eu tenho água, sim, água. Eu vou botar água. É frio ou é quente? Pode ser fria, não tem problema, isso não faz diferença. Aí eu coloco o arroz aqui. Por que que eu vou botar o arroz aqui e a água? Porque se eu colocar já de uma vez o leite, o leite ele vai começar a caramelizar, meio queimar o fundo. E a gente não quer isso, a gente precisa que o arroz ele dê uma cozinhada, ele dê uma fofada. E aí depois a gente acrescenta leite, o açúcar, canela, cravo, enfim. Falando da origem do arroz doce, os povos indianos, isso vem se a gente for estudar isso, os povos indianos consomem arroz doce há muito tempo. Diferente do arroz doce que a gente conhece aqui. Na Índia eles fazem arroz doce, usam leite de coco, pouquíssimo açúcar, e normalmente assim, às vezes tem fatias de manga por cima, outras frutas por cima. O doce do arroz
deles, eles fazem um arroz com leite de coco, né? E não é esse arroz que a gente tem. Normalmente eles usam arroz basmati, basmati ou jasmim. E o doce, que é agregado esse doce de arroz que eles fazem, né? Esse arroz doce, o doce vem das frutas, do leite de coco, das frutas. E na Índia é muito comum ter fatias de manga, tem povos que fazem fatias de manga e cortam umas pimentinhas e colocam as pimentinhas em cima da fatia de manga. Ou tem um tipo de uma geleia, não é essa geleia que a gente faz aqui não, mas é um tipo de uma geleia, de um creme que tem uma pimentinha que vai por cima de arroz. O arroz, ele é quase sem doce nenhum. E o doce, ele vem, como eu estou dizendo para vocês, ele vem dessas frutas. Vou dar uma mexida aqui. Não... Tem um monte de gente que fala que quando você cozinha assim, essas coisas, arroz, canjica, direto na água, que o grão fica sem gosto, fica sem graça. Eu não vejo desse modo, porque você precisa primeiro hidratar esses grãos, né? Você não tá... Porque a gente tem um hábito de fazer coisas salgadas, refogado, refoga o arroz, fazer o arroz e essas coisas todas. O que a gente está tentando fazer aqui, como faz com a canjica, você dá uma pré-cozida, você cozinha para você amolecer o grão. Você não vai cozinhar os grãos, você vai amolecer um pouco os grãos para fazer com que esses grãos se inchem um pouco mais. E à medida que eles se enchem, eles se incham e eles dão uma, vamos dizer assim, uma relaxada, quando eles recebem leite de coco e açúcar, eles conseguem absorver mais o gosto das coisas. Então, assim, é importante, porque se você coloca e já coloca leite direto, você começa a ter uma caramelização embaixo e você não consegue uma comida branca, você não consegue ter o grão ou da canjica ou do arroz, eles não conseguem se inchar num meio, como a gente vai dizer assim, um meio neutro. E quando eles já estão com leite, eles já estão inchando naquele processo de saborização. E aí, à medida que você vai e que você deixa aquilo lá, para os grãos se incharem, a coisa ficar macia, né? Tanto como foi falado da canjica, do arroz, para aquilo tudo ficar macio, ficar mais gostoso. Então, bora fazer canjica, bora fazer um monte de coisa de festa junina. Nós estamos carentes de festa junina, né? É assim, ó, anos que não tem festa junina, para mim é ano perdido. Pode não ter nada, mas não ter festa junina já não tô gostando muito. Então a gente está meio que insistindo no sanfoneiro na festa junina, né? Ó, eu tô vendo, aí a gente começa a perceber que o arroz já deu uma inchada, ele já começa a se abrir para receber o leite. Eu gosto sempre, as pessoas sempre vão me perguntar isso, mas eu sempre vou fazer. Eu vou botar uma pitada de sal, eu ponho em quase todos os doces que eu faço. Ah, por quê? Eu podia ficar mantendo o mistério da vida, né? Mas é assim, ó. O sal, ele vai fazer com que o doce das coisas e os sabores fiquem mais vivos. Então, uma pitadinha de sal num doce é uma pitada. O arroz já está inchando aqui. E agora, eu abaixo o foguinho. Eu vou colocar agora leite. Nesse leite aqui, eu tenho leite. Aí, às vezes, eu tenho uma galera que gosta de mim pra caramba, mas eu sei que tem um pessoal vegano que me segue, às vezes, e fica chateado. Então, gente, desculpa, tá? Mas usa leite de coco, tá? Que dá tudo certo. Aqui, eu tenho, já botei dentro aqui pra economizar a coisa, dentro do meu leite, eu tenho cravo e canela. Tem uma coisa que às vezes as pessoas não estão muito acostumadas, eu até gosto. A gente tem uma... Tô pondo, tá, gente? Que eu já falei que eu botei o cravo e a canela estão aqui. Aqui tem um leite aqui. Cardamomo, umas sementes de cardamomo. Dá muito perfume.
E os indianos fazem isso. Vamos botar açúcar. E agora, e um pouquinho de paciência. Vamos deixar esse açúcar ele dissolver aqui um pouco no leite. E aqui, paciência. E aí eu vou dar um segredinho aqui na questão do arroz doce. Que muita da gente fala assim, eu adoro arroz doce, mas ele fica parecendo um grude, fica não sei o que, não sei o que. E o arroz doce que eu compro não sei aonde, ele é mais cremoso, é mais saboroso. É porque tem um pulinho do gato. Simples, simples. O arroz doce chegou no Brasil, chegou nas Américas através dos portugueses. E aí foi com a adição de coisas que eles tinham e eles trouxeram para cá. Leite, açúcar, né? E virou essa sobremesa que se popularizou de uma maneira fantástica nas Américas, de uma maneira geral, né? Me causa assim uma coisa que eu acho bem interessante. Às vezes a gente chega em lugares de comida libanesa, sempre tem arroz doce, sempre tem uns potes de arroz doce. A coisa, para a gente entender como que o mundo da comida, como a comida se comunica, né? E que as coisas elas vão mudando pelos lugares por onde elas passam, né? E a questão do leite e do açúcar, porque a gente tem na história a rota da cana-de-açúcar, a gente tem toda essa história, toda, só a gente pensar um pouco. E ficou do jeito que nós conhecemos aqui, pela mão dos portugueses. Ó, importante que eu falo de uma panela alta, é porque o leite ele vai começar a ferver, eu tô com um foguinho baixinho aqui, ele vai começar a ferver e a gente não pode deixar subir, porque o leite vai subir. Por isso que tem uma água inicial também, como eu falei, para o grão inchar e depois a gente coloca o leite. Neste caminho, a gente vai deixar o leite dar uma fervidinha assim, dar uma aquecida, mexe. Sempre vai ali, dá uma mexida para não agarrar no fundo, porque vai agarrar no fundo. É normal que agarre no fundo. Dá uma mexida e paciência. A gente vai levar aqui mais ou menos uns 10 minutos. Então eu vou trabalhar esse aqui mais uns minutinhos até ficar legal e eu já vou falar o pulo do gato para vocês, que é fácil e todo mundo, ninguém mais vai ter medo de fazer arroz doce. E aí a gente passou aqui agora um tempo, né, que eu falei para vocês, mais ou menos uns 15 minutinhos, cuidando, tomando carinho do arroz, né, mexendo de vez em quando para não colocar não agarrar no fundo, tá? E ele já tá bem macio, bem gostoso. Eu vou colocar mais um pouquinho, só um pouquinho de leite aqui, ó. Pouca coisa, tá? Ele tá docinho, tá legal, tá bom. E aqui, quando eu falei assim, agora eu vou, tipo, falar um pulinho do gato. O pulo do gato, sabe o que que é? Ele cozinhou, ele tá macio, ele tá gostoso. Tem que provar, comida tem que provar, não adianta. Desliga o fogo. Desliga o fogo, deixa o arroz quieto. É igual arroz mesmo, é arroz. A gente quando faz arroz pro dia a dia da gente, o arroz seca, que aqui a gente não quer que ele seque, né? A gente quer um caldinho ali, um caldo mesmo, um molhinho, uma coisinha que envolva ele. Então, a gente desliga e deixa ele repousar, como a gente faz quando faz o arroz. Só que aí é um processo que é um pouquinho diferente, porque quando a gente faz o arroz, a gente percebe que o arroz chiou, a gente desliga o fogo, tampa o arroz e deixa o arroz chegar, que a gente chama de deixa o arroz chegar.
Aqui a gente vai deixar chegar também, mas nesse chegar, que a gente quer chegar no arroz doce, a gente quer que ele fique, sabe, ó. Ele vai se ajeitar no meio do doce. Ele vai se ajeitar no meio daquele líquido doce, daquela coisa doce, daquilo tudo que foi preparado com carinho, de tomar cuidado, de não deixar grudar, não deixar acontecer nada assim de agarrar no fundo. Acontece de agarrar às vezes, né? Mas a gente tem que cuidar, tem que mexer. E esse é o momento agora de parar e deixar o arroz ficar quietinho, repousar. E aí daqui a mais uns 10 minutos, esse arroz, tem gente que gosta dele assim, tá? Eu só tô dizendo como que é mais legal, que você faz ele ficar inchado, como você faz ele render mais, parecer que o arroz cresceu, né? Cresceu na panela, rendeu mais. Deixa ele repousar agora e deixa ele quietinho uns 10 minutos. Pra mim, que gosto do arroz gelado, eu vou deixar ele repousar. Aí eu vou passar ele para uma travessa, vou botar ele na geladeira, que eu gosto dele gelado. Vou botar ele na geladeira e vou deixar ele, eu vou comer amanhã. Mas tem gente que gosta de arroz doce quente. Tem. Eu conheço muita gente que gosta e gosta mesmo. Mas, então vamos fazer o seguinte, a gente vai montar um arroz doce quente, para quem gosta de arroz doce quente, agora com uma canelinha. E depois a gente vai ter um arroz doce, do arroz doce que eu gosto, gelado, tá bom? Vamos montar agora aqui um quentinho. Ah, mas não precisa repousar? Para quem gosta de deixar a coisa inchar. Quem gosta dele quente não vai deixar não, a pessoa não espera não, não quer não. Ó. Quem gosta de arroz doce quente, ela quer ele agora. Tem gente que gosta de ver, porque o arroz, ele quando ele esfria, ele incha, ele acaba que ele vira uma, vamos dizer assim, uma papa. Você não consegue ver grão de arroz mais, ele virou um... Você vê quando você come, você está comendo, você está sentindo. Mas quem gosta dele quente, gosta do calor, gosta da coisa quente. Canela. Sinto muito se você não gosta de canela. Isso aqui tem que... O quentinho, o conforto das coisas, ele quente, assim ó, uma canelinha. E você, a pessoa olha, ela tem uns grãozinhos, isso tá bem mais doce. É engraçado porque quando as coisas estão mais quentes, elas têm a impressão de estarem mais doces. E quem gosta de arroz doce quente, normalmente ela gosta de uma coisa mais doce. É por isso que as pessoas gostam. O cérebro, ele tem mecanismos do doce, do quente, do amargo, né? A gente tem isso na língua. E a gente tem algumas coisas dentro da cozinha que comprovam essas coisas. Quem gosta de coisa mais doce, vai preferir o arroz doce, não são todos os doces, mas vai preferir o arroz doce mais quente. Tem gente que gosta quente, calor, conforto. Ó, então temos aqui um arroz doce quentinho com a canelinha, tá lindo. E a gente mostra já já um arroz doce geladinho do jeito que eu gosto. Ó, aí a gente tava com arroz doce quente, aí arroz doce geladinho, aqui que eu gosto, canela porque eu gosto também. E aqui a gente tem um arroz doce quente e gelado. Não muda muita coisa visualmente, mas ele só dá o geladinho, ele dá uma inchada. E é a gosto do freguês. Gente, festa junina, faz arroz doce, porque arroz doce é tudo de bom. E ó, segue o canal, divulga para os amigos, clica no sininho, se inscreve. Vamos lá. A gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou comer arroz doce gelado.